Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Eu quero chamá-los e chamá-las para que a gente possa participar com efetividade do nosso 39º Reagindo. Vem comigo, eu vou retomar o texto da semana anterior, vou acrescentar, grato, vou acrescentar 2 outros textos, então você pode abrir comigo assim. O texto básico que a gente utilizou é exatamente Lucas. Não sei se todos sabem, mas Lucas e Atos, o autor é o mesmo, e era um só rolo, entendeu? Só foi dividido posteriormente. Então, você pode começar abrindo exatamente para Atos, capítulo 1. Na sequência, você abre para Lucas, capítulo 11. E depois disso, você pode agregar também, Mateus, capítulo 6, o verso 9, a parte A. Então, começando pelo relato do médico amado, o historiador em louco, Lucas, em Atos, você pode abrir para Atos, capítulo 1, eu vou ler com vocês exatamente entre os versos 1 e 3, fixando a nossa atenção sobretudo nos versos 1 e 2. Eu só não pararei no verso 2, porque há um ponto e vírgula, e não é bom que a gente pare quando há ponto e vírgula. Então vou ler até o verso 3, que diz assim: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora, você pode ver comigo a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, nós lemos exatamente os versos 1 e 2, a parte A do verso 2 do capítulo 11, versículo 2, que diz assim: Aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, e ele lhes respondeu. Agora, por fim, mas não menos importante, Mateus, Ensino do Monte, capítulo 6. Nós estamos exatamente no texto que a gente reconhece como oração modelo dominical do Senhor ou Pai Nosso. Verso 9, a parte A diz assim: Portanto, vós orareis assim. Até tão somente aqui. Deus nosso Pai, nós queremos suplicar o Teu favor nessa hora, para que o Senhor possa nos dar abertura de compreensão. Nós somos grandemente gratos por tudo quanto conseguimos ouvir até aqui, através dos louvores entoados, das orações feitas e também da palavra exposta. Pedimos que tudo isso possa ser entesourado no íntimo do nosso ser, para que a gente possa também viver a contento. Em nome de Jesus, agradecemos, hoje e sempre.
Amém. Amém. Muito bem, começando por Atos, escrito pelo Lucas, note que eu chamei a sua atenção para os versos 1 e 2, eu recapitulo dizendo o seguinte, venha comigo, Atos capítulo 1, versos 1 e 2, presta atenção, o Lucas, ele não andou com o Senhor, entendeu? Ele fez um trabalho excelente de pesquisa, muito bem fundamentado, e por isso o primeiro verso diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo, observe essa parte, tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Na nossa cultura, esse texto faria mais sentido se tivesse escrito assim, de tudo que Jesus começou não só a ensinar, mas também a fazer. Aí faria sentido para nós, porque aqui na nossa cultura a gente se mete a falar de coisas que ninguém está vendo. Então faria sentido se tivesse sido escrito assim. Como não foi, já é uma maneira que o Lucas tem de nos chamar a atenção. Não estou seguro se todos vocês já me ouviram falar isso. Todas as vezes que você ler o Lucas, leia com atenção redobrada. Por quê? Ele tem um poder de síntese magnífico, ele consegue dizer coisas profundas em curto espaço de texto. Aqui ele disse uma, só pelo fato dele ter invertido os verbos, entendeu? Chama muita atenção, porque geralmente a gente se dá a ensinar aquilo que ninguém está vendo sendo feito por nós. Isso é um problema, entendeu? Por isso, uma vez eu disse, o Fred, quando veio aqui e fez uso da palavra, ele falou que a desdita de um professor é viver aquém daquilo que sabe. Esse é o problema que a gente tem. A gente sabe infinitamente mais do que a gente dá conta de viver. Simples assim. Isso nunca aconteceu com Jesus de Nazaré. Note o texto. Começou não só a fazer, mas a ensinar. Lindo. Então ele fazia porque esse é o modo que ele tem de operar. Como? Ele está discipulando os apóstolos. Então, o segredo é, olhem para mim, veja como eu faço. Viram? Agora, façamos juntos. Agora façam. Olha que negócio interessante. Simples assim. Aqui desse lado, nesse hemisfério, a gente ainda não conseguiu pegar essa lição básica. Então, você vê um monte de gente falando e fala, e não acontece absolutamente nada. Por uma razão simples. Nesse negócio de evangelho, tudo é encarnacional. E se isso for fato, as pessoas é que vão te interrogar. Mano, percebo que há alguma coisa diferente em você. E eu não estou falando de estética, não. Entendeu? O layout aí é até parecido. Mas alguma coisa em você que não é como eu, mano. Qual é a tua? Você fala, qual é a minha? É que eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Do jeito que eu o vejo fazendo, eu imito. Simples assim. Isso dá possibilidade para nós de compreender o que o Paulo disse, que até hoje eu encontro dificuldade nas pessoas em compreender o básico. Sejam meus imitadores assim como eu também sou de Cristo. É o negócio mais óbvio que eu não tenho nem português para explicar mais. Ele está dizendo o seguinte, observem-me na maneira como eu imito ao Senhor. Vocês estão percebendo? Façam a mesma coisa. Aí a galera distorceu e diz assim, rapaz, tem que ter muita moral para falar igual o apóstolo Paulo. Eu falei, caramba, os caras não pegam nada, é difícil, cara. Ele não está falando isso, está dizendo, vocês não me percebem no meu relacionamento de imitação ao Senhor, que é o modelo supremo, que é o paradigma absoluto, por excelência? Então, façam a mesma coisa. E eu estou habilitado a dizer isso porque eu faço. É simples assim, mas a galera jogou tudo isso fora, entendeu? E transformou nessa religião pesada que muitos de nós aqui, entendeu, são oriundos, entendeu? Esse é um problema que a gente tem. Então, observe, tudo que Jesus começou, ora, se começou, alguém tem que dar continuidade. Não é um negócio lindo? Lucas deixou tudo isso aqui registrado. Quem dá continuidade àquilo que Jesus começou a fazer é o Espírito Santo, porque a gente não dá conta sozinho, é muito pesado, entendeu? Então, a nossa suficiência está em Cristo. Então, pelo Espírito Santo, a gente dá continuidade. Note o verso 2, até o dia que foi recebido em cima. Depois de quê? Depois de ter dado mandamentos, observe essa parte, pelo Espírito Santo. Retomando algo que eu já procurei transmitir aos irmãos. Jesus fez o que fez não porque ele era Deus. Jesus fez o que fez porque ele era um tipo de ser humano absolutamente rendido à ação do Espírito Santo. Jesus nunca ofereceu nenhum tipo de objeção à ação magnífica do Espírito. Por isso que as coisas fluíam, diferentemente de nós. A gente objeta o
Bastante. Aí a gente começa primeiro resistindo ao Espírito. A gente resiste ao Espírito. Isso pode piorar. Aí a gente começa a abafar o Espírito. Aí depois disso a gente entristece o Espírito Santo. E a desgraça completa é quando o Espírito é extinguido em nós. Aí lascou tudo. Entendeu? Observe, a gente tem essa dificuldade. Quantas coisas a gente já sabe e faz de bobo? Ouvidos moucos, entendeu? Tipo assim, você não dá muita ideia. O Espírito Santo vai ficando entristecido. Porque uma grande questão seria assim, qual foi a última coisa que você ouviu de Deus? Simples assim, qual foi a última coisa que você ouviu de Deus? Lembrou? Legal. Você obedeceu? Sim ou não? Porque se não obedeceu, você ainda quer ouvir mais o quê? Entendeu? Mas o que você quer ouvir? A última coisa, você não obedeceu, você ainda quer ouvir mais o quê depois? Não há mais o que ouvir. Então a gente já está com um problema. A gente pode estar resistindo ao Espírito. E numa dessas aí, a gente também entristece o Espírito. E entristecendo o Espírito, a coisa não flui. Entendeu? Por exemplo, se todos nós, a uma, resolvermos, tivermos a intencionalidade de falar, quer saber de uma coisa? Vamos entrar numa aqui de só obedecer a Deus? Vamos entrar numa assim de nem perguntar mais nada? Tudo que Deus disser, a gente só fala assim, amém. Ai, irmãos, eu nem sei. Entendeu? O negócio vai ficar de um jeito incrível. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo, ele reage à comunidade. Esse é o segredo. O Pai fez o que fez sem ninguém. Foi lá e fez, já entrou no descanso dele, está tudo certo. Ele está trabalhando agora na obra de manutenção da criação, está tudo beleza. Entendeu? Por isso que Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. Para resolver esse paradoxo, porque senão se fala, mas você acabou de falar que Deus entrou no descanso? Então, ele entrou no descanso de ser criador. Agora ele está na obra de manutenção da criação. Sensacional. Aí veio o Filho, fez o que fez, com cooperação e com oposição. Na cruz, ele disse, it's done, está feito, está consumado, acabou. Aí agora vem o Espírito Santo, efetivar a salvação. Aí a gente oferece obstrução, aí atrapalha o processo, viu? Era só a gente falar, Senhor, aplica a salvação em mim e nos meus irmãos. E o negócio fluiria, irmãos, que é uma beleza. Mas aí você sabe como é que a gente é, né? A gente ainda tem essa natureza caída. Ela, às vezes, infelizmente, é alimentada quando deveria ter sido mortificada, ou seja, matada de fome ou morta de fome. Entendeu? Esse é um problema. E nós vamos lidar com isso ad contínuo durante todo o tempo que a gente estiver aqui. Quanto mais a gente alimentar a nova natureza, melhor. Simples assim. Então, quem dá continuidade é o Espírito Santo. E Jesus só fez o que fez porque ele era absolutamente submisso ao Espírito Santo. Verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Então, você sabe, Jesus foi ressuscitado pela ação magnífica do Espírito Santo. E ele deu 40 aulas pós-ressurreição. Isso aqui deve ter sido um negócio espetacular. 40 aulas com Cristo ressurreto. É um negócio lindo. E isso fez com que muitas provas infalíveis fossem vistas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes à nova realidade, ou seja, do reinado de Deus. Aí, com isso em mente, faz muito sentido o que a gente lê em Lucas capítulo 11. Observe, aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, olha que coisa linda, estando ele a orar num certo lugar, ele quem? O próprio Senhor. Então os camaradas estão, só de butuca em Jesus de Nazaré, entendeu? Observando, notando que a maneira como ele fazia as coisas era absolutamente diferente de todos os demais, entendeu? Sobretudo os religiosos, os caras também oravam. Gostavam de orar em pé nas praças, para quê? Para serem vistos. Ao passo que Jesus era diferente, ele geralmente se retirava, entendeu? Ia para lugares ermos, só que a maneira como ele se dirigia ao pai dele era completamente distinta, a ponto de os caras falarem o seguinte, quando ele acabou. Um deles, como porta-voz, disse o seguinte, Senhor, ensina-nos a orar, e aí ele estabelece também um padrão, como também o João ensinou aos seus discípulos. Boa resposta e o verso 2 diz, e ele lhes respondeu. Então é interessante quando a gente fala com Deus e tem resposta. É um negócio lindo, porque senão eu não me encorajaria a falar com alguém que não sabe nada acerca de mim,
entendeu? E que também me deixasse falando por vento. Eu não sei vocês, mas assim, nossa irmã Dani nos falou acerca de paciência. Um dos segredos, até me apelidaram assim, ficam me zoando por aí, ouvir atentamente. Ou é a zoeira que eu gosto. Imagina, você tá falando comigo, eu tô assim, não, vai falando aí que eu tô vendo. Que isso, velho? Já aconteceu comigo. Fui falar um negócio, a pessoa foi no celular, parei de falar. Eu falei, não, vai falando. Eu falei, não, isso aí é mais importante para você. Fique à vontade. Tá maluco? Tá doido? Entendeu? Como assim? Entendeu? Esse negócio de celular, cara. Quando eu era pequeno, as coisas eram diferentes. Então, para eu falar com alguém, eu tinha que ir lá falar com alguém, entendeu? Só rico tinha telefone, para começar. Não sei se todos estão informados disso, mas telefone dava para trocar em uma casa ou num carro. No máximo, você pedia para o seu parente te emprestar uma extensão. Então era assim, eu ligava para você, sei lá, você morava aqui, o negócio era lá no Retiro. Não, eu quero falar com fulano lá no Retiro. Ó, que doideira, cara. Não era como hoje, é outros tempos. Então, para você falar com alguém, você ia lá falar com alguém. Quantas vezes você acha que eu já zanzei nessa... Cara, eu morava lá do outro lado da cidade, literalmente na fronteira com Barra Mansa. Cara, eu vim aqui na Vila Americana a pé. E a desilusão de chegar aqui, a decepção... Acabou de sair. Pra onde? Mano, acabou de sair. Pra onde? Sentava na calçada e ficava. O dia inteiro esperando o cara. Era assim. Isso não compreendido faz com que quem tenha celular ache porque você tem um número que você está disponível. Não estou, entendeu? Se eu estou aqui com você é porque eu estou aqui com você. Quando eu terminar aqui com você, pode ser que eu esteja disponível. É simples, mas a galera não tem essa doutrina. E aí peão já fica nervoso com você ainda, entendeu? É um negócio só. Ainda bem que, graças a Deus, eu sou de outro tempo, consigo ter esses discernimentos mínimos, entendeu? E aí, nessa perspectiva, os camaradas se dão conta que Jesus fazia as coisas completamente diferente. Por isso o camarada pede, Senhor, ensina-nos a orar. Interessante, disse a vocês, só vou relembrar, eles não pediram, por exemplo... A gente vê assim que você faz umas coisas extraordinárias, entendeu? Uns sinais incríveis. Pô, ensina a gente a fazer isso aí também, que aí vai ser um negócio espetacular. Ou você também fala assim, os camaradas ficam te ouvindo assim, sem recurso tecnológico durante 3 dias, meu irmão. Caramba, ensina a gente a pregar? Podia, né? Não foi. Ensina-nos a orar. Então havia alguma coisa extremamente peculiar em Jesus de Nazaré. E eu gostaria de chamar a atenção exatamente para isso. Desse modelo. Você sabe que as nossas conversas aqui têm sido acerca de oração. A gente está nessa série, então a gente tem observado a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus. Então Jesus para nós é o paradigma absoluto e eu chamo a atenção para vocês para a questão da influência do exemplo. Então a influência do exemplo ela é penetrantíssima na alma. Por exemplo, me lembro do nosso irmão de saudosa memória, o Russell Philip Shedd. Ele disse que há muita carne nesse texto chamado Bíblia Sagrada para se mastigar com os dentes do cérebro. Então eu gostaria de chamar vocês para que nesse tempo que a gente tem aqui, inicial, para que a gente possa suar o cérebro, porque há um lugar para a fé cristã, há um lugar para a mente na fé cristã. Nosso outro irmão também, que já mora com o Senhor, John Stott, ele tem um texto que eu sempre faço menção, é um livreto, mas é incrível, é uma palestra dele, e o título é Crer é também pensar. Nesse negócio da gente andar com Jesus de Nazaré, não podemos deixar o nosso cérebro em stand-by. Tem lugares que você, ao entrar, a recomendação velada é deixe o seu cérebro fora e aqui tão somente ouça, sobretudo evidente, o que os caras lá estão dizendo. E não pergunta nada, porque se perguntar, será convidado a se retirar. Tem lugares que é assim. Então, lugares que são assim não podem ser chamados de igreja. Entendeu? Igreja é o contrário. Se você não gosta de ser interrogado, não dá para ser discípulo de Jesus de Nazaré. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos? Aí. Jesus é um bom judeu, então um bom judeu sempre responde uma pergunta com outra. E se você pergunta a um judeu, por que vocês respondem as perguntas com outra? Eles te dirão, e por que não? Entendeu? É assim que é. Então, deixar o cérebro em stand-by é um pecado. Aliás, o maior ato de reverência que você pode cometer contra o texto sagrado é você não querer saber e não perguntar qual é o significado. Essa é a maior irreverência, entendeu? Tem gente que acha que reverência é postura corporal. Vamos ficar em pé em reverência à palavra. Eu falei, caramba, aí eu não sei por que os caras sentam, velho.
Entendeu? Por que senta então? Entendeu? Não é cara. Entende? Reverência não é postura corporal. Pode ser demonstrada por postura. Entendo. Eu não sou tão burro assim, entendeu? Entendo, mas o negócio é mais profundo. Nós estamos falando do evangelho. É postura interna, é questão de interioridade. Você pode estar muito bem sentado e reverente e o contrário também se justifica sendo verdadeiro. Então, há um lugar para o pensamento. Isso me faz lembrar do Paulo, segunda carta dele ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, o verso 7, ele fala sobre o pensar. É um mandamento. Ele diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O que isso significa na prática? Quanto mais você pensa, mais o Espírito Santo tem espaço para te ensinar. Porque você sabe, o texto sagrado é um livro diferente de todos os demais, por algumas razões. Uma delas, que eu quero ressaltar para esse momento, é que é o único livro que a gente pode ler na presença do autor. Olha que lindo! Então, enquanto eu estou lendo, eu estou na presença do autor, diferente de qualquer outro livro. Nenhum livro me possibilita isso, entendeu? Agora, no texto sagrado, sim. Então, quanto mais eu penso em tudo aquilo que eu estou lendo, mais o Espírito Santo tem oportunidade de me edificar. Então, aqui a gente já percebe um outro problema que a gente tem, tanto na negligência da leitura, entendeu? Às vezes a gente tem essa dificuldade para resolver isso, e também o fato de não pensar, entendeu? Isso é um problema. Por exemplo, hoje em dia, eu mesmo me beneficio disso, pelo desenvolvimento tecnológico, as mensagens estão gravadas, aí, ó, audiovisual, áudio tão somente, é um negócio lindo, mas tem um problema, você não pode ser só um ouvinte de mensagens, entendeu? Tem gente que já só ouve mensagem, tá, mas e a sua leitura? Entendeu? Se o camarada falou, por exemplo, tá, legal, ele falou daqui, eu falo daqui, mas vocês precisam ter o espaço de também me interrogar, entendeu? Para ninguém ter dúvidas, desnecessariamente falando, não precisa continuar com elas, não há nenhum problema em tê-las, o problema é continuar com. Não há essa necessidade, mas você também precisa chegar às suas próprias resoluções. Você que tem que saber. Eu sei para mim, tá, legal, tô sabendo, mas como é que eu sei todo o caminho que eu fiz. Isso é tão sério que raramente eu faço pergunta para as pessoas, raramente. Eu sei para quem eu pergunto e a quem eu pergunto, eu também sei qual caminho ele está percorrendo, porque eu só pergunto, eu tenho procurado ensinar isso, já ensinei para o Zion e sobretudo ensino para o Noah. Só pergunte depois de ter esgotado todas as possibilidades. Você não encontrou solução, aí você pergunta. Não pergunta de primeira não, dá seu jeito aí. Então, eu faço isso. Quando eu pergunto, a pessoa começa a me responder, eu falo, já sei em que lugar da pergunta você está. Eu já sei, porque eu já percorri tudo isso aí. Tanto percorri que não encontrei resolução, por isso perguntei. Então, se você estiver me enrolando, eu sei. Por que você acha que eu pergunto para pouca gente? Eu pergunto só para quem eu sei que pode me responder, porque na hora de responder, o cara tem que lidar com a questão. Qual? Orgulho. E o orgulho de dizer, não sei. O cara não consegue. Religioso não consegue, ele não pode falar que ele não sabe. Por quê? Porque ele faz a manutenção da escravidão dizendo que ele é que sabe. Burros somos nós. Então, para mim, eu nem pergunto absolutamente nada. Só pergunto para quem eu sei que é humilde, entendeu? Para esse eu pergunto. Como são poucos na Terra, minhas perguntas às vezes são muitas, mas são poucas as vezes que eu tenho oportunidade de perguntar, mas já perguntei. Então, há esse lugar, entendeu? No encontro anterior, eu fiz uma breve recapitulação do que a gente já havia aprendido até então, e eu gostaria de fazer uma retificação, porque quando eu falei, eu esqueci de mencionar o dia que o Queco falou. Então o Queco nos falou sobre a oração que resolve a nossa oração, entendeu? Então eu gostaria que você se lembrasse disso também. Então, Jesus, de fato, ele é o nosso paradigma por excelência, e aí eu retomo a ideia do exemplo, do quão magnífico é quando a gente pode ensinar através do exemplo, dizendo o seguinte: o exemplo é a escola da humanidade e só nela os homens poderão aprender. Note isso. O exemplo é a escola da humanidade e só nela é que nós temos possibilidade de aprender. Sem exemplo, esquece. O cara pode até falar, mas não estou vendo nada. Entendeu? Isso não me motiva em absolutamente nada. Se for só para falar, eu leio o livro. Tenho milhares dele em casa, entendeu? Todos vocês sabem disso. Por que eu vou ficar ouvindo um camarada buzinando na minha cabeça? Eu quero é ver, entendeu? Eu quero ver onde tem alguém que vive esse negócio aí.
entendeu? Para eu ver, encarnado. Falei, então tem esse modelo aí, rapaz. Porque o mundo não começou quando eu cheguei. Ele já estava aqui, então eu quero ver alguém que já vive esse negócio. Esse é o segredo da nossa fé. Quando você encontra um discípulo maduro, entendeu? O camarada já percorreu um caminho, entendeu? Não é que ele vai percorrer por você, mas já percorreu. Então ele tem possibilidade, ele tem propriedade para te falar sobre algumas coisas. Por exemplo, casamento, se for o caso. Família. Mano, tô chegando nesse negócio aqui. Para mim é tudo mato. Ó, cara, não, vem cá, chega aqui, olha só. Vou te passar o modelo aqui, ó. Entendeu? Eu mesmo já sei algumas coisas. É assim que funciona. Igual a galera aí, ó. Falei, quando chegar um pouquinho fora do horário em casa, fala aí, Nani, chega pelo menos com 2 amarelinhas na mão. Entendeu? Amarelinhas de supermercado. Pegou a visão? Que a esposa já tá naquele modelo. Aí você... Pegou? Mas melhor ainda. Perdão, não, tô todo... Não, deixa eu melhorar aqui minha ilustração. Não, leve a bolsa do mercado já na sua mochila. Pronto, entendeu? Porque aí eu reciclava. Porque pegou? Tô defasado. É isso, pronto. Aí você chega, coloca lá. Não quer dizer que talvez a lição da paciência que nossa irmã Dani quis nos ensinar já esteja também na senhora sua esposa, mas pelo menos você já aplacou um pouco a ira. Pegou a visão? Sabedoria compartilhada, irmãos. Pegou? É isso, discípulos que já percorreram um caminho que a gente está começando. Então esse é o segredo da nossa fé. Então, uma vez tudo isso dito, a gente está procurando compreender melhor o seu profundo alcance, a vida e as palavras do nosso Senhor. E o objetivo é a gente experienciar, de fato, a verdadeira natureza da oração. Então, isso posto, a pergunta que a gente tem nessa manhã é tão somente essa. O que é oração? Oração é o ato de comunicação com a Trindade. Oração, orar, é entrar e participar da comunhão da Trindade. Então, eu me lembro do nosso irmão, também de saudosa memória, o Eugene Peterson, ele já mora com o Senhor desde 2018, ele disse o seguinte: oração é a linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus. Por isso que eu disse que oração tem que ver com relacionamento. Ela expressa o que nós sentimos, ansiamos ou respondemos diante do Pai. Ele fala conosco e nossas respostas são as nossas orações. Lindo isso. Então é interessante que quando a gente olha para Jesus de Nazaré, que a gente tem essa oportunidade do contato, é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. Ou você se curva em maravilha, ou vai embora ofendido. Esses discípulos originais, os primeiros, se curvaram em maravilha, a ponto de pedir: Senhor, ensina-nos a orar, porque isso aí que você faz é uma coisa fenomenal. Queremos aprender. E eu disse a vocês que foi o primeiro pedido imperativo: ensina-nos a orar. Então tenho 2 coisas para dizer nessa manhã e depois eu passo a palavra a vocês. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que um novo parâmetro foi estabelecido. Observe que Jesus ouve atentamente, de fato. Verso 2 de Lucas diz que ele respondeu, e o texto que eu acrescentei na versão do Mateus diz que ele fala assim: quando orardes, guarde essa parte, quando orardes, ele não disse se orardes. Se ele tivesse dito se orardes, ou seja, é convencional. Assim, se vocês orarem, façam assim. Não. Quando orardes, o que ele está dizendo? Vocês vão orar. Isso é fato. Agora eu vou dizer como vocês vão fazer isso. Então essa palavrinha pequenina em português para nós, ela também é pequenina no texto original. É roots, esse assim. Assim, nesse texto, significa dessa maneira, é desse jeito, é desse modo. Então, não é simplesmente uma oração para ser repetida, como a gente vê. Não, é uma consciência. Quando nós falarmos com Deus, que é o nosso Pai, já começa assim: caramba, a gente pode chamar Deus de Pai? Negócio sensacional, só nós podemos. Vocês vão dizer isso, porque, na verdade, a oração é tão somente uma frase: santificado seja o teu nome. Agora, para que o nome de Deus seja santificado, vem tudo aquilo mais, porque na verdade as coisas estão como estão por uma razão simples: o nome de Deus tem sido blasfemado, por isso que as coisas estão como estão. Como nós não somos mais desse time, a nossa única intenção no coração quando nós oramos é tão somente essa: santificado seja o teu nome. Simples assim. Então, o que a oração busca? Qual é a motivação
No nosso coração, quando a gente fala com o Pai, a gente está procurando sintonia com a vontade de Deus. Porque vocês sabem, a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Por isso que as coisas são como são. Então, quando a gente busca Deus em oração, a gente só tem isso em mente. Queremos que a sua vontade seja efetivada na terra do mesmo jeito que já é no céu. Porque no céu não há rebelião. Então basta Deus dar um comando e rapidamente ele é obedecido. Ele tem trabalhadores excelentes que são os anjos. Por isso que ele não está precisando de mais trabalhadores. Ele está precisando de amizade. Por isso que ele nos chama para essa vida de comunidade e de comunhão com ele. Tá vendo como é que é tudo certinho, tudo lindo? Então a gente já tem um modelo. Você pede, Senhor, faz a tua vontade aqui na terra do jeito que é feita aí em cima. Ele fala, estou precisando de gente para efetivar isso. Aí você fala, conte conosco, aqui eu e meus irmãos aqui, ó, prontinho para te obedecer. Olha que negócio lindo. Seria uma coisa fácil, mas aí ele tem que nos vencer. Então nessa a gente está sempre objetivando a vontade de Deus, ou seja, a gente não ora até que Deus nos ouça. Observe isso. A gente ora até que a gente ouça Deus. É uma coisa distinta. Nos ouvir no sentido de estar atento todo o tempo todo. Antes que você verbalize, ele já sabe que vai no seu íntimo. Então a questão não é essa, a questão é que a gente ora até que a gente comece a ouvi-lo, porque é difícil ouvir Deus, entendeu? Olha a barulhada que a gente tem aí, olha o tanto de distração. Por exemplo, um dia eu incumbi o Nani de fazer a reação à minha palavra e o Nani nos concitou como igreja a, por exemplo, nos prepararmos para que, em necessário sendo, qualquer um de nós pudesse reagir à mensagem. Pô, aquele dia eu falei, caramba, Nani, você foi feliz. Por quê? Digo, exemplo, nós não contamos com amplificação aqui, você sabe que a concorrência aí fora é frenética, entendeu? O negócio é tenso, é muito ruído, entendeu? É difícil. Então, um dia, por exemplo, eu estava sentado um pouquinho mais para lá e eu não tenho essa experiência. Por exemplo, eu nunca estive num lugar que eu não fosse, por exemplo, trabalhar, que eu não fosse falar. Só uma vez, uma exceção, só uma exceção. Então, eu nem sei como é isso. Eu não sei não estar em stand-by, eu não sei, nunca tive essa oportunidade. Por exemplo, quando eu cheguei para caminhar com a comunidade, eu era muito diferente, então eu não podia ficar lá saracuteando demais, porque a chapa esquenta. Então, eu sempre estive atento, sempre. Eu tive que fazer um trabalho de tradução, eu tive que entender o que os camaradas falavam na igreja, no evangeliquez, que eu não sabia que língua era aquela, eu não sabia o que estava escrito, eu não sabia nada, mano. Então, o tempo todo que eu participei de reunião, sempre foi no 100% ligado, nunca me distraí. Uma vez eu até tentei sentar mais atrás, quando eu cheguei, sabia que lugar é aquele, então até por segurança, vou ficar ali atrás. Durou 2 dias. Por quê? Todo mundo à minha frente conversava de tudo que não era pertinente e concernente ao reino de Deus. O camarada falava só besteira. Cara, eu falei, mas não é possível. Aí eu tinha um problema para resolver. Qual? Eu era tímido. Então você sendo tímido, é tenso, né? Quer ficar escondido. Só que aí os caras da igreja sempre falavam para ficar em pé os visitantes. Eu falei, caramba, igual um elefante branco em cima da árvore. Aí todo mundo me olhava, falei, quer saber, velho? Eu tinha 2 problemas para resolver. Primeiro, eu sou tímido, os caras mandam eu ficar em pé. Aí todo mundo lá da frente olha para mim aqui atrás. E outro, esse espião aqui na minha frente fala tudo, atrapalha, eu quero ouvir lá os caras falando na minha frente. Não tá rolando. Quer saber? Já que eu sou tímido, vou sentar lá no primeiro banco, que aí quando chamar, eu já tô lá, ninguém olha para mim, entendeu? Pelo menos de frente, entendeu? Legal. E outra, eu quero ouvir. Sentei lá no primeirão. Dali eu não saí nunca mais. Aí quando veio, eu já tava lá em cima. Pegou a visão? Em estando lá em cima, eu tinha que sempre estar preparado. Por quê? Se acontecesse alguma coisa com o pastor, quem tinha que pregar era eu. E já aconteceu várias vezes. Ninguém sabe. Nem a igreja sabia. Mas eu tive que pregar várias vezes, mas eu estava pronto. Então isso me fez, por exemplo, ficar num estado de alerta completamente diferente. Então eu mesmo aqui na nossa comunidade, quando você teve, eu falei, aqui não dá para mim não. Porque é muito fácil se distrair. Então, para ouvir Deus no meio de toda essa distração, irmão, só querendo muito. É com muita intencionalidade, porque aí tem um outro detalhezinho básico e basilar que não posso deixar de mencionar. Quem falou que Deus está gritando? Entendeu? Grito é propaganda. Fiquei gritando o tempo todo. Agora Deus não. É outra frequência e é no sussurro. Aí no meio dessa agitação, desse caos, dessa impaciência, como é que houve? Difícil. Então, Deus precisa sempre nos vencer. E aí isso passa, por exemplo, pelo arrependimento.
Interessante que arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. E você pode perguntar assim, André, tá, você falou aí que arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. O que quer dizer arrependimento? É você dizer sim àquilo que Deus aprova. Ponto. Arrependimento é você dizer sim àquilo que Deus aprova. Então, arrepender-se é concordar com a Trindade. Deus fala, você só fala, ó, amém, Senhor, é do teu jeito e não do meu. Até aqui foi assim, não tinha te ouvido, mas agora eu ouvi. E em ouvindo, é sim para o Senhor, tá tudo certo, vamos em frente, pronto. Mas aí, Deus tem que nos arrepender. Então, o segredo da fé cristã, ou nos vencer, mas está certo. Foi até um ato aqui, sei lá, falha-se, mas está certo. Então Deus tem que nos vencer. Então o segredo da fé cristã é a gente devolver o arbítrio ao Senhor. Note isso. O segredo da fé cristã é devolver o arbítrio ao Senhor. A única pessoa autorizada, por exemplo, assim, capaz de ter arbítrio no universo só pode ser a Trindade. Imagina, gente, tudo errado com arbítrio. Mano, dá ruim, entendeu? E aí a questão é quanto tempo vai levar para a gente se conscientizar que é melhor deixar o arbítrio com a Trindade. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é totalmente sábio, escolhe para mim, escolhe aí, entendeu? É lógico, eu preciso deixar isso aqui bem amarradinho para ninguém ouvir isso no futuro e falar, mas não tem mais não, é o seguinte, é lógico que esse escolhe para mim é assim, você com a sua capacidade de escolha, de decisão, com base naquilo que sabe ser o certo, vai tomar a sua decisão. Deus não vai tomar a decisão no seu lugar. Então, Deus não vai escolher por você, nesse aspecto. Mas bom será quando no término você falar, foi Deus que escolheu por mim. Me fiz entender? Ficou claro? Ou seja, essa escolha que eu fiz foi feita com base naquilo que eu sei ser o certo. Eu aprendi com Deus, então eu posso dizer que Ele escolheu para mim. Simples assim, mas isso não quer dizer que você tenha autorização para se omitir da sua responsabilidade da decisão. Pum. Aí o nome disso é teonomia. É quando você já não sabe mais se foi você ou Deus que quis. Quem que quis isso aí? Não sei, mano. Tá tão misturado que eu já nem sei mais. Lindo isso. Vai levar uma vida. Quanto mais rápido, quanto mais presto a gente for em se entregar ao Senhor, parar a rebelião, mais flui. Aí você já nem sabe mais se foi você que quis, se foi Deus que quis, já não interessa. Porque o meu prazer está na lei do Senhor, então assim, está tudo resolvido. Então, qual é o segredo? Deixarmos o Pai escolher por nós, nesse aspecto que eu acabo de dizer, no sentido de deixar a vontade de Deus prevalecer. É isso. Se tudo que eu falei ainda ficou obscuro, simples. Resume isso tudo aí. Deixe a vontade de Deus prevalecer. Simples assim. Então, assim, dessa maneira, matriculados na Escola do Espírito Santo, como nós estamos, que a gente possa reaprender dia a dia o novo jeito de ser, entendeu? A gente precisa disso, dia após dia, reaprender o novo jeito de ser. Por quê? Nós não sabemos ser gente como gente deve ser. Ponto. André, como é que você fala que eu não sei ser gente como gente deve ser? É simples. A única pessoa que eu conheço que é gente como gente deve ser é Jesus de Nazaré. Se você olhar para ele e conseguir falar assim, ó, tô 100%, esquece o que eu tô falando. Agora, caso não, rapidinho você fala, nossa, mas eu tô muito fora. Exemplo que nossa irmã Dani trouxe, no quesito longanimidade. Olha a paciência do Senhor com aqueles caras, entendeu? É o que me anima todo dia, irmão. Todo dia eu me animo. Aqueles 12, porque aquilo ali é uma arquetipia, entendeu? Eles são eles mesmos, mas também nós o somos. É só olhar e falar, eu sou dessa pegada aqui, ó. Quantas vezes Dani veio aqui e nos disse isso? Eu não sei se faria, foi o que ela disse. Isso se aplica a todos nós. É só você se colocar lá na mesma situação e falar assim, será que eu faria esse negócio aqui? Igual, por exemplo, hoje que a gente tem o texto sagrado compilado nas mãos, por exemplo, qualquer um de nós que lê fala, caramba, o Moisés lá era o cara mais manso de Israel, meteu 2 pancadão na rocha. Pô, irmão, você com 600 mil pessoas buzinando na tua cabeça, entendeu? Igual aí, ó, esquenta um pouquinho, nego peão reclamando pra caramba. Pô, calor pra raiva, Chile. Eu falei, calor? Você não sabe o que é calor não, irmão. Entendeu? O cara não tá frio. Eu falei, irmão, você não sabe o que é frio não, cara. Calma. 600 mil... Mano, os caras passaram 400 anos, tô arredondando, como judeu, escravizados no Egito. Meu irmão, qualquer coisa longe daquilo ali tava melhor. Os caras tiveram a coragem de organizar uma comissão para voltar.
Ah, fala sério comigo, mano. Não, lá era melhor. Que melhor onde, cara? Trabalhando de segunda a segunda, o chicote estalando no lombo. Como que é melhor? Mano, 600 mil pessoas buzinando sua cabeça. Vamos voltar, você quer matar a gente. Ô, mano, o cara chega uma hora que ele não aguenta. Por isso é que não foi ele que introduziu o povo na terra. Entendeu? Acabou. Aí Deus falou, te falei pra não fazer assim. Eu falei pra você falar a rocha. A primeira vez foi ferida. Entendeu? A primeira vez era para ferir mesmo, beleza, jorrou água. Segunda vez era só para falar. E aí tem um detalhezinho, porque diz o texto sagrado que a rocha era Cristo. Então a rocha já foi ferida. Basta que agora, a conversa não é sobre oração, basta que agora a gente fale a rocha. Que negócio é esse de meter pancada na rocha? Falei, não, Moisés, aí não deu para você mais, não pode ficar aqui, entendeu? Vai ali, dá uma contemplada na paisagem, entendeu? Vê a terra de longe, mas para lá você não vai não. E aí? E falou e acabou, e não foi mesmo, entendeu? Ele viu a terra ao longe, lá do Monte Nebo, foi sepultado, o Senhor mesmo se incumbiu do sepultamento dele, dada a magnitude da expressão da vida de Moisés. Aí diz o texto sagrado que o capiroto apareceu para contender pelo corpo de Moisés. Olha só, rapaz, que negócio interessante. Aí o Senhor mesmo sepultou. Imagina a peregrinação que ia ter hoje, pro túmulo de Moses, entendeu? Tenso isso, mas por hora é o suficiente. Basta que a gente olhe para Jesus de Nazaré, para a gente aprender a ser gente como gente deve ser. Então, a vida pode e deve ser uma oração contínua. Afinal, o Pai quer se comunicar com seus filhos e quer nos ouvir, e isso a todo tempo. Segunda e última coisa que digo, e passo a palavra aos irmãos. Eu queria chamar a atenção para vocês, a gente falou sobre leitura, essa conciliação que há entre oração e estudos. 2 irmãos nossos, reformadores, a gente está no mês que a gente se lembra disso. 2 irmãos nossos, tanto Calvino quanto Lutero, disseram uma coisa interessantíssima. Eles cunharam uma expressão que é orare e labutare. Foram as palavras que o Calvino empregou, por exemplo, para resumir a sua concepção hermenêutica, ou seja, o modo que ele via a interpretação. Orare e labutare. Então, com esses termos aqui, ele expressou a necessidade de súplica pela ação iluminadora do Espírito Santo e do estudo diligente do texto e do contexto histórico como requisitos indispensáveis à interpretação das Escrituras. Então, orare e labutare, ou seja, orar e trabalhar. Com esse mesmo propósito, o Lutero empregou a figura de um barco com 2 remos. Um ele chamou de o remo da oração e o outro o remo do estudo. Um remo oração e outro remo estudo. Por exemplo, quem fizer uso de um só desses remos vai navegar em círculo. Então ele pode tanto perder o rumo quanto também correr o risco de não chegar a lugar nenhum. Entendeu? Tem gente que pergunta, o que é mais importante? A oração ou o estudo? Eu falei, pergunta para um pássaro qual asa dele é mais importante, pô. Umas perguntas, né, cara? Ô, irmão, tá de zoeira comigo? Ambos são importantes, então tem que ser os 2. Caso um só seja utilizado, a gente corre o risco de se perder, andar em círculo ou então não chegar a lugar nenhum. Então, o Lutero sustentava como axioma espiritual que aquele que orou bem, estudou bem. Orou bem, estudou bem, entendeu? Esse é o segredo. Então, a oração ela nos dá esse acesso a preciosidades que por vezes são encobertas pela rotina ou pelos ruídos dos nossos dias. A pergunta é, por que nós oramos? Por que a gente ora? Por qual razão a gente comparece à presença da Trindade? Porque a nossa suficiência vem de Deus. Ponto. Sem mim, nada podeis fazer. Eu fico pensando nisso assim todos os dias da minha vida. Já pensou se a gente levasse isso a sério? Sem mim, nada podeis fazer, do mínimo ao máximo, na nossa escala, é evidente. Aquilo que você achar que é pouco e aquilo que você acha que é máximo. Absolutamente nada é possível de ter concreção histórica sem a mão de Deus. Mas aí a gente brinca disso, né? Não, isso aqui eu dou conta. Não, isso aqui eu consigo sozinho. A gente acha que é só para as coisas assim maiores, entendeu? Só que a gente não vê que ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. Entendeu? Mas uma pedrinha, desgramada da pedrinha, não, Gui? Eu e Gui no skate, pedrinha, meu irmão, quando você vê, foi. Entendeu? Já é tenso. Agora,
esse tropeço que às vezes a gente experimenta na vida é um monte de pedrinha que a gente não resolveu porque a gente achou que dava conta sozinho. Aí as pedrinhas só foram acumulando, e depois você fica com o negócio lá igual o Everest, entendeu? E não sabe de onde saiu aquele troço. Sem mim, nada podeis fazer. Imagina se a gente começasse nas coisas mínimas a considerar Deus. Senhor, desenrola isso aqui sozinho não. Aí quando a gente se visse diante daquelas que nós consideramos grandes, aí seria fácil também conversar com ele. O problema é que a gente inverte. A gente acha que só deve consultar Deus para aquilo que a gente pensa ser grande na nossa escala. Mas aí já tem um acúmulo de um monte de coisas pequenas não resolvidas. Por isso que fica essa bagunça. Então tudo isso que eu estou falando leva tempo para Deus nos vencer. Eu não faço ideia, por exemplo, como Deus falou com cada um. Nunca faço ideia. Por isso que eu disse amém a oração da Dani com alegria. Ela falou assim, Senhor, fala-nos na nossa particularidade. Eu falei, é isso? Entendeu? Então, assim, não sei qual parte aqui Deus falou com você, mas uma coisa eu sei, Deus vai ter que nos vencer. Todos os dias Ele tem que nos vencer. Todos os dias. Por isso eu também ouvi a Paula quando ela fez a introdução aqui com muita alegria, porque é uma alegria proporcionada pela reunião. Por exemplo, viaja na ideia. Na nossa lógica humana, qualquer coisa que aconteça conosco é motivo para a gente não aparecer. Então, por exemplo, a nossa comunidade ela tem uma marca distintiva que nós somos pessoas ocupadas. Em sendo ocupados, é muito provável que a gente esteja cansado no final de semana. Eu vou de segunda a segunda todo dia, entendeu? Só que aí tem um segredo. Geralmente, quando a gente está cansado, a gente quer matar alguma coisa. Então, a gente fala, hoje eu não vou não, porque estou cansado. Isso eu estou falando cansado. E quando a gente está doente? Entendeu? Se a gente está doente, aí que eu não vou mesmo. Eu estou doente, mano. Só que é o seguinte, a gente descansa quando a gente troca de atividade. Então, por exemplo, Deus deu o sábado ao ser humano exatamente para dizer que a gente não é escravo. Porque só escravo trabalha de segunda a segunda. Então, se a gente tem um sábado, você não é escravo, não. E também está nos preparando para um sábado eterno. Mas isso é uma outra conversa. E quando a gente também está enfermo, aí que a gente tem que aparecer mesmo. Olha só que interessante. Isso mexe muito comigo. 2 casos, e eu encerro aqui. Primeiro é Jesus de Nazaré. Pô, Jesus é Deus, galera. Tipo assim, muitos aqui, não foi o meu caso, entendeu? Mas muitos aqui vêm de ambientes assim pesados, igual que nos fez menção no momento da oferta assim e tudo. Então assim, aqueles ambientes tensos, entendeu? Mano, se não dá para aguentar um ambiente tenso, nós, seres humanos caídos, agora você imagina Jesus, que é Deus em carne, ouvindo bobagem. Todo sábado ele estava na sinagoga, orando, adorando, estudando. O cara é Deus em carne, não se furtou. Aí já me quebrou a perna. Falei, caramba, velho. Pô, Jesus, você podia não ter ido, hein? Que aí eu ia ter um argumento também. Aí ele foi. Eu falei, então eu vou ter que arrumar um lugar e menos pior, né? Porque, né? Mas isso eu já estava dentro. Quando eu entendi, eu falei, caramba, que interessante. E segundo, é aquela mulher encurvada, que o texto diz que o adversário a mantinha presa durante 18 anos. Cara, a mulher encurvada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver gente nessa situação. Tem um nome formal, técnico, que agora eu não me recordo, que não é minha área. Então, assim, gente que só vê o solo. 18 anos. E a mulher estava lá. 18 anos. E Jesus também estava lá. Agora, imagina se Jesus não está. Imagina se a mulher não está. Imagina se a gente não está. Então, quando a chapa esquentar, e é por isso que eu sempre faço menção do vô do Nani com muita alegria, cara, vocês não imaginam às vezes assim que eu não queria ir. E eu tinha razão para não ir, entendeu? Eu tinha razão para não ir. Só não vou dizer que vai ficar gravado e eu não quero nem mencionar isso, entendeu? Eu tinha razões plausíveis para não ir. E aí, bendito seja o Espírito Santo que tocou meu coração, e aí eu cheguei naquela ideia de dizer o seguinte, eu vou para ver o que eu não veria caso eu não estivesse presente. Nesse dia, nessa hora, e não foi só uma vez, encontrava quem? Ivani Moura. Eu estive orando pelo irmão nas madrugadas. Essa era a frase dele, essa era a realidade dele, esse era o exemplo dele. Mas eu sabia o que o capiroto estava soprando na minha cabeça lá quando eu estava acordado, entendeu? E aí? Olha que negócio interessante, mano. É um negócio sensacional. Então, assim, o quanto depender de nós, não deixemos de estar com os nossos irmãos, entendeu? O quanto depender de nós. E aí, o que nossa irmã Paula falou é verdade. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Lembrando que nós é que somos as peças dessa casa, né? Que não é um lugar. Então, assim, cada um de nós é uma pedra.
Jesus é a pedra principal. Cada um de nós é uma pedra dessa grande construção. Então, se um de nós falta, dá problema na reunião. Eu lembro que quando o Nani me conheceu, ele achava que eu estava assim, passando um filme para os irmãos. Mas é verdade. Se um de nós não vier, não flui. Não flui. Eu não sei explicar. Mas quando eu vejo cada um de vocês, eu vou falando. Eu fico falando aí, entendeu? Porque eu estou vendo vocês. Se eu não estivesse vendo vocês, eu falaria. Mas eu não estou vendo vocês. Então, seria diferente. Então, só a sua presença no ambiente já faz com que coisas aconteçam. Isso eu estou dizendo de mim, só que e todo mundo junto. E a interação? Porque há coisas de Deus que só passam por você, não passa por mim. Então eu preciso das coisas de Deus que passam por você e vice-versa. Então se a gente não vem, dá problema na reunião. Então eu gostaria de chamá-los assim para uma palavra de encorajamento. Quanto depender de nós, tira um tempo, pare e pense assim, tudo que você já ouviu até hoje, entendeu? Pare e pense assim, quantas lições, quantas orientações, quanto consolo você já recebeu da parte do Senhor e como é que anda assim a sua obediência, entendeu? Porque obediência é consequência. A única coisa que o Evangelho nos chamou é para arrependimento e fé. São essas duas coisas. Agora, obediência é consequência do arrependimento e da fé. É normal, espera-se que se veja em nós obediência, uma vez que a gente é do time dos arrependidos. Não faz mais sentido para nós reincidir. Não faz sentido. Como um acidente de percurso é até justificável. Rapaz, enfia o pé pela mão. Mas não há segunda vez. Por quê? Ué, agora eu já sei. Na primeira vez foi um erro. Na segunda vez eu só posso falar que foi uma escolha, porque eu sabia. Então eu reincidi porque eu quis. Então, quero encerrar de fato dizendo o seguinte. Se a gente chega a Jesus com o coração preparado, a gente pode aprender com ele. Mas se nós formos embora obedecendo ao que a gente ouviu, estejam certos que a bênção é ainda maior. Então se você veio hoje e falou assim, mano, hoje eu quero ouvir Deus, entendeu? Eu vou ouvir Deus, vou aprender o máximo possível. Você já ouviu e aprendeu. Agora, se você fala assim, agora daqui para frente, eu ouvi e aprendi, eu vou viver de acordo com o que eu aprendi. Aí vai ser lindo, irmão, vai ser uma maravilha. O que eu quero dizer com isso? Aplique tudo o que você aprendeu à sua vida. Viva em conformidade com tudo aquilo que você já sabe. Viva em conformidade com a sua própria identidade. Então, quero chamar vocês para uma oração. Senhor, muito obrigado por tudo que a gente conseguiu ouvir nesse tempo. Obrigado pela nossa comunidade. Obrigado pela maneira como o Senhor nos tem dirigido. Obrigado por essa série de reflexões que nos tem ensinado muito acerca da oração. E em falando contigo, nós queremos nos lembrar de uma oração do nosso irmão do passado, Wesley. Certa feita ele pediu e nós corroboramos essa ideia. Então nós pedimos também, Senhor, Deus nosso Pai, não nos permita viver para que sejamos inúteis. Pelo contrário, permita que a nossa vida seja profícua, Deus. Que a gente seja abundante na Tua obra, de tal maneira que a nossa vida seja um testemunho altissonante da nossa fé e que mais pessoas possam ser beneficiadas por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado nesse tempo. Oramos com alegria, com gratidão, também pelos aniversários que nós experimentamos. Da nossa irmãzinha querida Nina, do nosso irmãozinho querido Tito e do nosso irmão querido Caio. Obrigado pela vida deles, obrigado pela instrumentalidade de cada um deles a seu modo. Rogamos as tuas mais seletas bênçãos sobre eles, de tal maneira que eles vivam em conformidade com o Evangelho. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, modelo, paradigma, oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Maravilha total. Depois do que é que todo mundo pode perguntar. André,